Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso webinar. Meu nome é Isabela e eu sou gestora de contas VIP aqui na Equioption. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito interessante que está acontecendo e vamos entender como que isso está afetando aí os ativos, está afetando o mercado no geral, ok? Bom, antes de eu compartilhar com vocês a minha tela, alguns avisos apenas, tá? Primeiro, durante o webinar, vocês vão receber aqui no chat mesmo para vocês avaliarem tanto o conteúdo do webinar como a apresentadora que sou eu, tá? Então, fiquem à vontade aí para avaliar, enfim, e também deixar sugestões aí no chat conforme vocês acharem necessário, tá? Outra questão importante mencionar agora, pessoal, quem se inscreveu nesse webinar com o e-mail que tem cadastrado na conta Equioption, vai receber o reprise dele dentro de 7 a 9 dias, tá? Porém, vocês também têm a possibilidade de entrar diretamente no nosso canal do YouTube, Equioption Português, e lá vamos estar postando aí os webinars, né, conforme eles forem sendo postados, enfim, vocês se inscreverem, são atualizados sobre isso, tá? Bom, eu vou primeiramente compartilhar com vocês a minha tela, tá? Um momento. Vamos lá. Perfeito. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Ó, quem está utilizando o navegador aí do Google Chrome, gente, é melhor, costuma funcionar melhor, tá certo? Então, se não conseguir ouvir ou não tiver imagem, enfim, pedem, né, atualizem aí a página para você estar conseguindo assistir e, de preferência, utilizar o Google Chrome. Bom, antes da gente começar, por gentileza, pessoal, ler aqui o aviso de risco, tá? Como você já sabe, enfim, a gente está falando de um mercado de risco, então é importante vocês estarem cientes aí dessa questão, ok? Bom, vou dar uns momentinhos. Aqui vocês já devem ter visto essas cores aqui, nessas bandeiras, várias vezes nas notícias, enfim. Então, basicamente, a gente vai entender o que esses cenários de conflitos trazem aí para o mercado, né, de Forex, enfim, mercado de ativos. Ok. Como de costume, pessoal, no final vocês podem estar fazendo perguntinhas aqui no chat, tá? Eu vou estar respondendo elas no final. É um conteúdo que tem bastante informação, então eu vou tentar passar mais rápido pela parte informativa, enfim, para a gente ver ao vivo, ver o gráfico ao vivo, determinados ativos e como eles estão reagindo aí no mercado atualmente, tá certo? Bom, tudo que for relacionado ao tema, pessoal, vou estar respondendo. E na parte offline, depois que eu terminar, enfim, com a apresentação em si, eu vou ficar offline uns minutinhos também para responder algumas perguntas que não sejam relacionadas ao tema, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as principais grandes guerras, né, que aconteceram recentemente, tá? Recentemente, né, a gente está falando aí dos últimos 30 anos, tá? Então, nós tivemos aí a Guerra do Golfo, entre 90 e 91, nós tivemos a Guerra de Kosovo, de 98 a 99, a Guerra do Afeganistão, né, que acabou ano passado, basicamente, quando o presidente, né, o novo presidente dos Estados Unidos retirou as tropas americanas lá do Afeganistão. Nós tivemos a Guerra do Iraque, de 2013 até 2011, e ainda está ocorrendo o conflito, né, da Síria desde 2011 até o momento presente, tá? Então, basicamente, 11 anos aí acontecendo. Vamos lá. E, pessoal, qual é o custo da guerra? Vamos só entender um pouquinho o que isso impacta, né? Quanto que custa a guerra, tá certo? Bom, a Guerra do Golfo, ela custou aos Estados Unidos e seus aliados
60 bilhões de dólares, tá, gente? E a gente está falando de 30 anos atrás. Então, imagina a inflação, né? Quão significativo eram 60 bilhões na época. Então, é muito, muito dinheiro, ok? Aí, olha só o que ocorreu ainda, o que essa guerra do Golfo causou, né? Depois das forças iraquianas terem invadido o Kuwait em agosto de 90, olha só, os preços do petróleo, tá? De agosto de 90 até outubro de 90, eles passaram de 15 dólares o barril para 40 dólares o barril, tá? Então, só para vocês terem uma ideia quão volátil, né, fica o mercado, especialmente o petróleo, nesse cenário de guerra. Bom, aí a gente tem teve a guerra aí de Kosovo, né, onde o FMI e o Banco Mundial disseram aí que os custos foram de aproximadamente 2,2 bilhões. Tá? E obviamente, envolvendo mais os 6 países mais afetados, né? Albânia, Bósnia, Bulgária, Croácia, Macedônia e Romênia, tá? Que são alguns dos países mais pobres, assim dizendo, né, da Europa. Aí tivemos, né, a grande guerra, guerra ao terror da América, tá, gente, que foi, todo mundo lembra da questão do atentado às Torres Gêmeas, né? Então, os pesquisadores, né, da da Brown University acreditam que o gasto, tá, foi de 5,8 trilhões de dólares. Gente, isso é muito, muito dinheiro, tá? Enfim, e tudo isso foi em decorrência, né, da guerra do Afeganistão e os outros conflitos decorrentes, né, dos ataques aí depois de 11 de setembro de 2001. Tá? Então, gente, 5,8 trilhões. Tá? Isso é uma quantia de dinheiro inimaginável. Então, vamos entender um pouquinho agora, vamos, com esses dados, entender como eles afetaram, como essas guerras afetaram aí o dólar americano, né? O índice do dólar. Só para vocês terem uma ideia como elas vão mudando, né? Como ele vai mudando. Bom, na Guerra do Golfo, olha só a forte queda que teve o dólar americano. Aí passamos na Guerra de Kosovo. Guerra de Kosovo não foi tão significante porque basicamente envolviam os 6 países aí europeus, tá? A Guerra do Afeganistão, tá? Uma queda bem considerável aí do índice do dólar americano, ok? Tivemos a Guerra do Iraque também, forte queda no índice do dólar americano, ok? A Guerra da Síria, forte queda ainda. Obviamente, né, pessoal, o país que ele está em guerra, ele está gastando com armamento, mantimentos, enfim, e gasta uma infinidade de valor, digamos, em não algo de certa forma tangível, né? Porque guerra não vai gerar absolutamente nada, não gera crescimento de nenhuma forma. Bom, e aí a reação do índice do dólar americano, né, com a questão agora do conflito entre Rússia e Ucrânia. Perceberam, pessoal? Os Estados Unidos ele não se envolveu, tá, nesse conflito. E olha só o que aconteceu com o dólar americano. Tá? Neste momento ele está numa tendência de alta. Tá? Todas as outras guerras, enfim, conflitos que os Estados Unidos estava envolvido, olha só, basicamente o dólar americano despencou, ok? E esse conflito que os Estados Unidos não está envolvido, né, falou, né? O presidente se colocou, enfim, mas não se envolveu, né? Basicamente, nenhum membro aí dessa coligação, enfim, se envolveu. Tá? Então, vamos ver. No momento, realmente está Rússia e Ucrânia, e é isso. Vamos ver agora como o petróleo reagiu aí durante esse período. Só para a gente entender também qual é a reação do petróleo durante o período de conflito. Tá? Então, olha só. Guerra do Golfo, uma alta bem interessante aí
do petróleo. Tá? A guerra de Kosovo não teve muita reação, porque não são países produtores de petróleo. Tá? Nós tivemos aí a guerra do Afeganistão, também não teve nada muito significativo. O Afeganistão não é produtor de petróleo. Tivemos aí a guerra do Iraque, também não teve um movimento muito significativo. Agora, olha só a guerra da Síria. Qual foi, né, o pico aí do petróleo? Estou vendo aqui o Wesley. Estou vendo, Wesley. Com certeza. Sempre tem, né, os poréns e poréns. Vamos dar sequência aqui no conteúdo. Okay? E olha só, gente, o pico do petróleo, o pico que o petróleo teve agora no conflito da Rússia e Ucrânia. Por quê? Por que vocês acham isso? Por que teve essa forte alta? O que vocês acreditam? Por que o petróleo ele teve essa forte alta? Quem sabe me dizer? A gente já vai ver. Mas eu só quero interagir um pouquinho com vocês para, enfim, saber qual é o nível de conhecimento, né, de vocês nesse sentido. Por que o petróleo subiu tanto agora diante desse conflito? Acredito que todo mundo saiba, visto que afetou o bolso de todo mundo, né? Todo mundo sabe que aumento dos preços de combustível foi no mundo inteiro, exatamente. Ó, o Odir falou certinho, tá? O Odir falou certinho. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, tá, gente? Então, por isso que está causando aí esse aumento, né? Questão de oferta e demanda, tá? Bom, vamos lá. O ouro, tá? Como que o ouro reagiu diante das guerras, tá? Bom, Guerra do Golfo não teve muita movimentação, de Kosovo também, do Afeganistão também não. Tá? Guerra do Iraque subiu um pouquinho, mas nada muito expressivo. Agora, Guerra da Síria teve uma forte alta, né? E agora, né, entre questão do conflito Rússia-Ucrânia, também está seguindo uma forte alta. Ai, gente, eu falei, hoje é bastante conteúdo, então estou tentando passar rapidinho para a gente ver no gráfico ao vivo como que estão reagindo, né, nesse momento, esses ativos mais interessantes, né, diante desse período de conflito. Gente, praticamente o conflito, enfim, ele se deu em poucas horas, tá? Então, 24 de fevereiro, o Putin já fez o anúncio de operações especiais. Dali 35 minutos, o presidente dos Estados Unidos denunciou, né, esse ataque, dizendo que ele foi provocado e não provocado e injustificado. Tá? Na sequência, já ocorreram explosões. Então, isso tudo, pessoal, em um período de 1h30, tá, a Ucrânia informou, né, que a Rússia estava lançando uma invasão em larga escala. Então, isso escalou muito rápido, apesar de já terem boatos, né, muito antes disso, que a Rússia já estava cercando aí o território ucraniano, fazendo exercícios, enfim. Então, isso apesar de ter escalado rapidamente no dia 24 de fevereiro, já o povo já estava meio que preparado, tá? Bom, em relação às sanções, tá? E reações em relação à Rússia. Bom, certamente, né, a presidente da Comissão Europeia falou que os líderes da União Europeia serão solicitados a aprovar sanções maciças e direcionadas contra a Rússia, ok? Reino Unido seguiu o mesmo caminho. Tá? Basicamente, o líder russo, né, o Putin, falou que eles estão liberando e não ocupando o território ucraniano. E, na sequência, o presidente ucraniano, né, o Zelensky, disse que uma invasão está em andamento aí da Ucrânia. E aí,
quais foram, né, diante dessa linha do tempo aí, do dia 24 até o momento, qual foram aí os movimentos do petróleo, tá? Basicamente, logo nesse anúncio, né, de operações aí no território ucraniano da Rússia, os preços do petróleo saltaram 8%, conforme a Rússia foi invadindo a Ucrânia, né? Olha só, o Brent superou $100 pela primeira vez desde 2014. Tá? Dia 3 de março, preço do petróleo sobe novamente à medida que os compradores evitam comprar petróleo russo. Tá? 17 de março, petróleo sobe mais 7% em meio a avisos de escassez de suprimentos russos. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão, de conflitos, enfim, porque isso causa bastante volatilidade no mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Imagina só se vocês tivessem entrado aqui numa operação, por exemplo, de compra no petróleo lá no dia 24, o tanto que ele subiu. Poderia ter sido um lucro bem interessante, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho das exportações de petróleo, né, da Rússia para determinados territórios, tá? Então, a gente tem aí, o principal importador é a União Europeia, então a gente tem Holanda, Alemanha, Polônia e o restante da região europeia. Nós temos na Ásia a China, um grande importador de petróleo russo, né? A Coreia do Sul e o restante da região. Olha só, o restante do mundo, os Estados Unidos também é um importador. Apesar de ser um grande produtor, ele também importa petróleo russo. Quais são os principais produtores, os principais países produtores de petróleo? Tá? Isso é por milhões de barris produzidos em um dia. Então, nós temos Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia em terceiro lugar. Tá? Então, é um grande produtor. E olha só onde é que está o Brasil. Tá? Basicamente, um pouquinho, né? Produz, enfim, mas é muito pouco comparado aí aos Estados Unidos, enfim, e à Rússia. E aí, nós temos também as exportações de gás da Rússia. Tá? Novamente, territórios europeus são a maioria. Tá? Então, nós temos aqui Alemanha, Itália, Holanda, Hungria, Polônia e assim por diante. Né? A Turquia, pertinho, basicamente, Bielorrússia. Então, são basicamente, né, os maiores compradores são países da União Europeia. Ok? E vamos entender agora um pouquinho dos movimentos do preço do ouro. E a gente já vai entender por que o ouro também se movimenta nesse cenário. Tá? Então, no dia 24 de fevereiro, o ouro ele subiu mais de 3%, tá? Atingiu a maior alta dos últimos 17 meses, quase $2.000 por onça. E os futuros do ouro também saltaram 2,4% para quase $2.000 né, os futuros. E agora vamos falar um pouquinho dos ativos de refúgio, tá? Considerando questões históricas, o que já aconteceu no passado que a gente pode entender, né, que pode ser um ativo de refúgio. Então, a gente teve aí o franco suíço, que é uma moeda considerada porto seguro, dada a estabilidade do governo e do sistema financeiro, né, da Suíça. Nós temos o dólar americano, Estados Unidos, porque, obviamente, é um porto seguro padrão para empresas que enfrentam qualquer incerteza de moeda doméstica, enfim, devido ao fato de ser uma moeda reserva mundial. Okay? Nós temos o JPY, tá? Visto que é uma grande economia de exportação, então é uma moeda altamente líquida e considerada por muitos como tendo, né, o Japão é considerado como tendo uma economia forte e estável. E na sequência, nós temos o ouro, tá? Que é um dos ativos, né, um dos investimentos mais frequentemente percebidos como um porto seguro. Por quê? Né? O ouro ele tem uma correlação negativa com o mercado de ações, ou seja, se o mercado de ações quebrar, né,
o ouro, né, o preço do ouro pode disparar. Bom, agora vamos aqui para a parte que interessa, que é ver como que esses ativos estão reagindo nesse momento, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela, e aí a gente vai conversar um pouquinho. E até, gente, eu já apliquei aqui no gráfico algumas linhas aqui de Fibonacci, tá? Quem já utilizou essa ferramenta? Quem já utilizou aí o Fibonacci? Aqui em ferramentas gráficas, linhas Fibonacci, tá? Inclusive, as linhas Fibonacci vão ser o tema do nosso próximo webinar, tá? O moderador vai colocar aqui no chat o link para vocês se inscreverem, mas só para vocês já terem uma ideia aí como é interessante essa questão da Fibonacci, tá? Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes, apenas que, basicamente, as linhas Fibonacci, elas vão desenhar automaticamente vários níveis de suporte e resistência, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos primeiro ver aqui, obviamente, se a gente vê, pessoal, o euro, né, ele estava numa tendência forte aqui de alta, veio o conflito. Olha só, ele praticamente, depois de fevereiro, ele despencou, tá? Ainda ele tentou subir, tá? Eu tô vendo aqui períodos, né, velas de um dia, ok? Mas só para vocês entenderem que tudo que é relacionado ao euro, a zona, né, do euro, enfim, vai estar um pouco mais essa região vai sofrer um pouco mais, tá? Que o restante, digamos, do mundo em si, ok? Então, o euro, ele teve uma forte queda, ok? Nós temos aqui, se a gente for avaliar algumas ações europeias, nós temos aqui as ações da BMW, gente. Olha só essa queda também, considerando fevereiro, ok? Uma forte queda, tá certo? Volkswagen, ação europeia novamente, tá? Uma forte queda. Obviamente, gente, eu já vou passar com vocês, explicar um pouquinho mais aqui sobre esses níveis de suporte e resistência. Mas, basicamente, é isso que as linhas Fibonacci fazem, tá? Quem quiser aprender mais, assiste o próximo webinar lá no dia 29, tá? Que eu vou estar explicando detalhadamente como que funciona aí essa questão de suporte e resistência. A gente já vai ver certinho. Pessoal, já vi aqui o pessoal falando que utiliza o Jardel, o Leonardo. Perfeito. E pessoal, como que vocês aplicam a Fibonacci? Por exemplo, aqui é uma tendência de baixa. Eu começo a traçar a Fibonacci de cima para baixo ou de baixo para cima? Tem que cuidar com essas questões, que a forma como você desenha essas linhas Fibonacci depende de qual é a direção do mercado, tá? Se está numa tendência de alta ou de baixa, tá? Então, bom, basicamente eu queria mostrar para vocês, né, tanto o euro como as ações europeias, elas já estão sentindo aí o impacto deste conflito, tá? Tanto a BMW como a Volkswagen estão basicamente, as duas estão nessa tendência aqui de baixa, até tentando recuperar, mas sofrendo um pouquinho. E olha só, gente, aqui eu tenho a BMW, Volks, tá? Se vir aqui na Tesla rapidinho, velas de um dia, tá? Olha só, desde do dia 24, os preços das ações da Tesla. A Tesla, todo mundo também já tem conhecimento, produz carros elétricos, gente. Então, olha só como deu um salto, tá? O interesse, né, da população já captou essa possível necessidade de depender mais de outros combustíveis, né, que não combustíveis fósseis, como o petróleo, tá certo? Bom, algumas produtoras de petróleo, tá? Eu vou aplicar com vocês aqui na live, enfim, esse Fibonacci, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Mas olha só, a gente tem dezembro,
tá? Vamos ver aqui logo onde foi o começo aqui do conflito. Ó, aqui basicamente começou o conflito, tá? A ExxonMobil é uma produtora de petróleo, tá? Olha o salto que teve, tá? Então aqui a gente claramente vê uma tendência de alta. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui aplicar minhas linhas Fibonacci, tá? Numa tendência de alta, como que eu vou traçar? Tá? Eu vou começar traçando de baixo para cima, ok? Então, olha só, vou parar aqui, vou deixar um pouquinho mais visível, tá? Então, tendência de alta, tá? Aqui, esse gráfico aqui claramente me mostra uma tendência de alta. Eu começo a traçar meu Fibonacci de baixo para cima, tá bom, pessoal? E ele automaticamente, olha, depois, se vocês quiserem usar o pavio, pode, não tem problema, tá? Eu não uso, mas isso é uma questão pessoal, tá? Então, aqui nós temos essa forte tendência de alta e automaticamente essa Fibonacci cria aí vários níveis de suporte e resistência, tá? Então, por exemplo, quem negocia as ações, enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Será que vale a pena entrar agora numa ordem de compra, colocar um take profit aqui nessa área? Olha só. O barril agora está em 83 dólares e 75. Vale a pena eu entrar comprado aqui e colocar um take profit aqui, tá? E eventualmente, olha só, aqui é um forte ponto também, tá? E você traçando aí essas linhas Fibonacci não tem problema. Se você quiser colocar mais algumas linhas, você pode vir aqui e traçar mais algumas linhas, tá? Mas, por exemplo, aqui eu poderia colocar um stop loss, tá? Se eventualmente cair esse preço, eu paro o meu stop loss, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aproveitando esse cenário, né, de crise, enfim, de conflito, para observar o mercado. Chevron, tá? Também outra produtora de petróleo, tá certo? Olha aqui, tendência de alta, tá? Comecei de baixo para cima. Ah, mudou um pouquinho, posso vir aqui e arrastar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Aqui. Se eu entrar agora, será que eu coloco um take profit aqui? Tá? Olha só. Isso aqui, a gente está falando de vela de um dia, tá bom, gente? E eventualmente colocar um stop loss por aqui. Então, que obviamente é impossível dizer, né? É impossível saber o que vai acontecer no mercado. Mas só para vocês terem uma ideia como vocês podem utilizar essas linhas Fibonacci aí a seu favor, tá? A Conoco também, produtora de petróleo, tá? Que eu fiz um desenho um pouquinho mais... porque aqui a gente está vendo que subiu, queda, né? Retração. Então, Silvio. Silvio, eu desconsidero, exatamente, eu desconsidero o pavio da vela, tá? Mas isso é uma questão pessoal, então fica a critério de vocês, tá? Jéssica, serve sim, você pode usar o Fibonacci no que você quiser, que é muito versátil, uma ferramenta muito versátil, tá? O ouro, como tá? Tendência de queda, ele até subiu, tá? Aqui, vamos ver, quando começou o conflito, olha só, tá? Quando começou o conflito, na sequência ele já teve uma forte alta, né? O que todo mundo fez? Vou vender as minhas ações, vou vender, enfim, as minhas moedas e procurar um ativo mais seguro, tá? Então, por isso que ele teve essa forte alta. E na sequência agora vai corrigir, vai voltar aqui nessa região, nesse patamar. Temos que esperar e ver como que o mercado vai estar reagindo, tá certo? E aqui também um pouquinho de petróleo, né? O crude oil, forte tendência de alta. O que vai acontecer com esse petróleo aqui? Vai voltar a subir. Olha só, gente. Teve um pico aqui muito alto, muito alto. Imagina se você tivesse entrado aqui, mais ou menos nessa vela, digamos,
comprado. Olha só o tanto de que ele chegou a subir durante esse período, tá? E agora, obviamente, a gente tem que esperar. Vai romper, vai voltar a subir, vai descer, vai ter correção. Olha só que bonito esse padrãozinho aqui, tá? Então, é uma questão de estar acompanhando as notícias, porque isso, como vocês viram, do dia 24 de fevereiro até o momento, o mercado ele foi muito, muito volátil. Então, é impossível saber o que vai acontecer, né? O mercado em si como ele vai estar reagindo. Mas agora vocês, por exemplo, já sabem quais são considerados ativos mais seguros, os ativos que mais são afetados nesse período de conflito, né? Principalmente essa parte da região europeia, né? Tanto euro como ações europeias. Então, vale a pena vocês estarem atentos às notícias, tá? Bom, vamos lá, vou responder algumas perguntinhas, gente. Esse webinar ele foi breve, realmente. Eu também não sou uma analista política, enfim, né, uma analista econômica, então eu quis buscar um pouco mais de informações e mostrar para vocês de forma prática como que a gente vê isso no nosso dia a dia, fazendo o nosso trading aí no petróleo, no ouro, em ações, né, no euro USD. Então, só para vocês terem uma ideia, ok? Bom, eu vou agora responder algumas perguntinhas. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de pergunta em relação ao tema. Tem um momentinho. Ok, vamos lá. O Rafael fez a perguntinha: onde posso assistir depois essa live? Então, Rafael, se você se inscreveu com o seu e-mail da sua conta IKEOption, você vai receber direto no e-mail o link com o reprise, tá? Dentro de 7 a 9 dias. Então, fique à vontade, né, para estar de olho também no nosso canal do YouTube, IKEOption Português. Lá são postados todos os webinários antigos também, então fique à vontade para estar olhando. A Jéssica Macedo: indicaria algum site de notícias para análise? Jéssica, na própria plataforma da IKE, você tem a parte que diz análise de mercado. Você pode entrar lá e você pode ver as notícias sobre pares de moedas, ações, criptomoedas. Então, pode utilizar lá, tá? Sempre tem a fonte também de onde veio a notícia. Bom, deixa eu verificar mais se teve mais alguma perguntinha. Não, a princípio, não. Legal. Vejo aqui que várias pessoas já estão de olho aí nos números do Fibonacci, tá, pessoal? Eu vou explicar bem certinho, e também o ponto 61 lá do Fibonacci, que é uma parte bem interessante. Tá? Então, se inscrevam aí para o nosso próximo webinar. Olha, a princípio não tem mais nenhuma perguntinha. De qualquer forma, eu agradeço aí a participação de todos, pessoal, e a gente se vê no próximo webinar. Uma excelente semana aí a todos. Muito obrigada.